Boa tarde, meus amigos. Vamos iniciar a nossa aula de língua portuguesa falando sobre a 7ª edição da Olimpíada de Língua Portuguesa, edição 2021. Então, aí o evento de lançamento foi dia 22 de fevereiro, às 18 horas, com transmissão pelo portal Escrevendo Futuro, também pelo canal do YouTube, Facebook do programa. Este ano acontece a 7ª edição de língua portuguesa, da Olimpíada de Língua Portuguesa. Em 2021, o concurso foi redesenhado para adaptar às necessidades de professores, estudantes e escolas neste momento de incertezas e desafios causados pela pandemia. Todas as mudanças foram apresentadas na cerimônia oficial de lançamento, que será realizada ao vivo e online na próxima segunda-feira, dia 22, às 18 horas. O texto aqui está falando no futuro, é evidente que esse evento já aconteceu, né? Então, este vai ser um ano muito diferente. A Olimpíada traz importantes mudanças que serão anunciadas no evento. Contou, né? Cláudia Petri, coordenadora da Olimpíada de Língua Portuguesa no Itaú Social. Então, mais uma vez, um outro cartaz. Vocês podem ver esses cartazes no portal, né, da Olimpíada. E aqui, rapidamente, o cronograma, né? Adesões e inscrições, de 22 de fevereiro a 30 de abril. Oficinas nas escolas de 22 de fevereiro a 5 de agosto. Nós já começamos a trabalhar, na verdade, o gênero textual na nossa primeira aula, aquela crônica que nós vimos, né, de Fernando Sabino, Mulher de Matar. Eu fiz a leitura da crônica naquela aula, né? Etapa escolar, de 6 a 16 de agosto. Então, as comissões julgadoras escolares enviam os relatos de prática que representarão a escola na Olimpíada. Aí, os trabalhos aprovados vão para a etapa municipal, de 20 a 31 de agosto. E da etapa municipal, os trabalhos vencedores vão para a etapa estadual, de 3 de setembro a 1º de outubro. Etapa semifinal, 13 de outubro a 16 de novembro. E a etapa nacional, que seria a final, né? Realização da comissão julgadora nacional, seleção dos professores e turmas vencedoras. Evento de premiação, dia 10 de dezembro. No site vocês vão encontrar também essa imagem com todo o cronograma, o que ocorre, como acontece, né? Vamos para a leitura escuta da crônica O Papa Vai ao Banheiro, de Tiago Germano. Ele é natural de Picuí, Paraíba, nasceu em 1982. Ele é autor do volume de crônicas Demônios Domésticos, de 2017. Foi pré-selecionado para o Prêmio Sesc de Literatura em 2015 e finalista do Prêmio Açorianos de Criação Literária 2016 com Mulher Faminta, seu primeiro romance. Vamos também assistir a uma breve entrevista dele, né? Então aí o nosso escritor, né, Carlos Germano, cronista, diz que se inspira no cotidiano para produzir seus textos. Vamos à leitura. Observem aí a leveza e o toque de humor nesta crônica de Tiago Germano. A crônica é um gênero a ser produzido para a Olimpíada de Língua Portuguesa. Então, as turmas do oitavo, os alunos do oitavo, nono ano, produzem crônicas. Então, a gente vai trabalhar bem isso aí para que vocês possam fazer um trabalho bem feito. E pelo que eu já vi no que vocês me mandaram com o retorno de atividade, vocês possuem potencial para fazer bons, excelentes trabalhos. Tá? Vamos esperar então que vocês se mobilizem, né? Individualmente, é claro, trabalho individual, para esse trabalho aí de produção de crônicas. Olimpíada de Língua Portuguesa. O Papa Vai ao Banheiro, de Tiago Germano. No terceiro mês do catecismo, o padre nos deu a chance esperada. Depois de 12 semanas de aulas e de leituras bíblicas, tão pouco frequentadas quanto pouco entendidas, podíamos perguntar o que quiséssemos. Fui o primeiro a erguer o braço. O padre, encanecido, pediu que eu me levantasse. Com a coragem que hoje, nos eventos de que participo, procuro, mas não acho, arranquei do fundo da alma a dúvida atordoante. Padre, o Papa vai ao banheiro? A morte de João Paulo II, em meio à comoção mundial gerada pelo seu funeral em 2005, me trouxe de volta essa lembrança distante. Junto com ela, o medo que eu sentia na infância daquele homem
do quadro que minha avó conservava pendurado ao lado da imagem de Jesus. Eu não sabia a diferença entre Jesus e Deus. Minha avó tentou me explicar que Jesus não era Deus, mas que também podia ser, que foi humano por 33 anos, mas que depois que morreu virou uma pomba. Nesse dia descobri que o Papa tinha um Papa móvel, o que fazia dele quase um herói de história em quadrinho, e que, se o Papa comia, ele também tinha que ir obrigatoriamente ao banheiro. A minha avó só não conseguiu me esclarecer por que João Paulo II lia os discursos tão devagar, como se não tivesse passado da alfabetização. Ele que, segundo ela, era um dos homens mais inteligentes do mundo, sabia todas as línguas faladas por todos os povos. Na verdade, continuei com o medo brutal do Papa. Todos choravam quando se aproximavam dele. Nunca imaginei, por exemplo, o Papa jovem, até que vi uma foto dele um pouco mais novo do que eu era naquela época. Careca como sempre, branco como sempre, mas humano, sem a aura de santidade que tanto me assombrava. Décadas depois, quando o vi ali, morto, estendido aos olhos da multidão, compreendi que a humanidade do Papa estava muito além das minhas cogitações infantis. Ainda hoje me pego imaginando o Papa no banheiro. As vestes santas despidas, do corpo enorme, e rio o riso proibido do catecismo. A última imagem que guardarei do Papa João Paulo II, o único e verdadeiro Papa da minha geração, é a de sua dor, que o igualou a cada ser humano neste planeta. Uma dor como a de Jesus, que era humano, mas que também era Deus. Que talvez também fosse ao banheiro, mas só de vez em quando. Demônios Domésticos, SL deste ano, 2017. Retomando então, pessoal, nós tivemos aí a leitura, né? Percebemos ali um narrador em primeira pessoa, tá? Narrador personagem, né? Personagens na história, que é o próprio narrador, o padre que fala com ele ali, ele cita a avó também, e aí você tem uma personagem diferente, né? Uma personagem morta lá, que é o Papa, que é a personagem sobre ele, a questão da história, né? O conflito dele. O Papa vai ao banheiro, né? É isso, né? O espaço, o local, os locais onde acontecem os fatos que ele narra, ok? No catecismo, né? No contato com a avó, ele fala sobre o momento, ele vai ao presente, né? Ele sai do tempo passado lá e vai ao presente para dizer que não tem a mesma coragem para fazer aquele tipo de intervenção, né? E ele retoma o tempo novamente, né? Então ele tem o tempo cronológico, é aquele que vai do relógio contínuo linear. Quando ele sai daquele traço linear do tempo, né? da linha do tempo, e vai a um outro passado, ou vai ao presente, ele volta ao presente, então ele tem uma quebra dessa linha do tempo, já não é um tempo cronológico. Tá? E o enredo, que é a trama, o conflito, né? Você tem isso aí no enredo, né? A apresentação, depois ele já coloca ali uma questão, o Papa vai ao banheiro, o conflito da história. Ele chega ao clímax, né? E aí o caso com a morte do Papa, toda aquela situação que chegou, né? A tristeza, tudo mais. E ele ele faz o desfecho, a conclusão de que o Papa é uma pessoa comum, que vai ao banheiro como todas as pessoas vão. Não é isso? Ok? A proposta de trabalho para vocês hoje, bem simples, gente. Vocês vão criar uma crônica, fazer uma crônica inicial, né, obedecendo ali as regras, procurar obedecer esses elementos e a estrutura. Né? Elementos, narrador, personagem, espaço, tempo e enredo. Façam com o narrador em primeira pessoa, lembrando que é um texto, né, uma obra de ficção. Então você não precisa ter vivido a história. É ficção, tá? Narrador, personagem, primeira pessoa. Ah, mas eu não conheço, eu nunca vivi nada tão interessante. Impressão. Você tem a imaginação para criar uma situação, por exemplo, como uma aluna criou em 2019, né? Uma história em que ela presenciava um acidente de moto. Né? De fato, aquilo não aconteceu. Né? Outro aluno contou uma outra história interessante também. Né? Então,
cria a história, você cria a história, vai em frente, avança, coloca uma situação de conflito, né? Cria o conflito ali, perdeu o celular, procurou e já tinha ido embora do local onde estava e teve que voltar, alguém foi e devolveu, cria um conflito, né? Mas é preciso, nesse ponto é que se faz a arte, é quando você cria um conflito e as pessoas ficam com aquela tensão esperando o desfecho dele. Ok? Não é só uma sequência de fatos comuns e depois chegou ao final. Não, você tem que criar o clímax, né? Que é a essência dessa história. É um momento em que você fica assim, o que vai acontecer? Né? Aí você continua a leitura, vai querer ler o final para poder saber o que aconteceu. Isso é arte, gente. É literatura. Isso é arte. Tá bom? Então eu vou aguardar de vocês aqui a postagem, podem mandar o rascunho, fotografem, não se esqueçam de colocar o nome, né? Fotografem bem focado ali, tá bom? Vou aguardar a participação de vocês aqui e vamos começar nosso trabalho para as Olimpíadas, né? Para a Olimpíada de Língua Portuguesa, a gente vai fazer as oficinas normais, normalmente, tá? Esse trabalho aqui é mais uma sondagem para ver como é que vocês estão aí com relação à produção desse gênero, tá bom? Vamos lá.